Muito bem, nós estamos iniciando um novo ano. Quais são as suas expectativas quanto ao que vem pela frente aí, nesse ano de 2019? Quando você pensa na sua vida, no seu futuro, quais são os sentimentos do seu coração? Nós queremos começar este ano refletindo sobre alguns sentimentos, algumas posturas, algumas realidades que muitas vezes acabam nos impedindo que a gente alcance o verdadeiro potencial que Deus tem para a nossa vida. São gritos que nós ouvimos dentro da nossa alma, ok? E o primeiro desses gritos é o grito do medo. Sobre isso a gente gostaria de falar com você hoje. Quais são os seus medos? Eu queria que você pensasse nisso. Você tem medo do quê? Tem alguns medos que são medos insanos, né? Em outras palavras, eu sei que as mulheres agora vão me bater, mas em outras palavras, não tem muito sentido. Por exemplo, que sentido tem ter medo de barata? É um medo insano, né? Mas tem medo. Eu cheguei à conclusão que Deus fez as mulheres terem medo de barata para testar o coração dos maridos. Porque eu estou em algum lugar na minha casa, a Suzy dá um grito de pavor. Ah! Eu quase morro do coração. Não é? Primeiro, mas aí depois eu me acalmo, eu já sei, é uma barata. Não é? E aí eu saio heroicamente, não é? Em defesa dela contra aquele monstro horrível, gigante, não é? Que está atacando a minha amada rainha. Não é? E aí eu luto com ele e com um pisão eu acabo com a raça. Tem uns medos que são medos insanos. Assim, tem medos que são medos convenientes. Por exemplo, é muito conveniente você ter medo do mar. Né? Não um medo pavoroso, mas um medo conveniente. Porque você respeita o mar, aí você entra no mar para brincar no mar e tudo mais, mas com respeito. Quando a gente não tem respeito para com o mar, a gente acaba ouvindo aquele apitinho do salva-vida. Pi, pi, pi. Né? E eu acho engraçado que esse negócio de apito do salva-vida, o cara que está precisando ouvir o apito, ele nunca sabe que é com ele. Vocês já perceberam isso na praia? O salva-vida fica apitando, 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 todo mundo olha para o salva-vida, o cara que tem que olhar para o salva-vida não olha. E ele só fica chamando e tal. Então tem medos que são importantes nós termos, não é? Que são medos prudentes, certo? Que geram prudência na nossa vida. E tem alguns outros medos que eles são medos que nos paralisam. Eles têm uma medida, numa certa medida, algum sentido, algum significado, mas eles são medos, eu não sei se existe essa palavra, mas vou usá-la. Eles são medos enfrentáveis, ok? A gente deveria, na verdade, enfrentar esses medos. Mas nós estamos inseridos numa cultura de medo. Nós temos medo de ir, medo de sair, medo de uma consulta, medo de sofrer, medo de se envolver, medo de se magoar, medo do preconceito, medo de falhar, medo de não ser aceito, etc, etc, etc. O medo da vida, com essas inseguranças, acaba nos levando a recuar diante das oportunidades que, na verdade, Deus está nos dando. Faz-nos recuar, ao invés de nós encararmos intensamente a vida, para que a gente possa desfrutar das ocasiões e das oportunidades que estão diante de nós. É muito frequente nós ouvirmos, por exemplo, eu não quero me envolver porque eu tenho medo de sofrer. Eu não quero ir no médico ou fazer determinado exame médico porque eu não quero saber se eu tenho alguma coisa. Isso aí principalmente os homens, né? Os homens são muito assim. Não posso ir, porque eu tenho medo do que possa acontecer. Não vou em tal lugar, ou não vou em tal viagem, porque eu tenho medo do que possa acontecer. Este é o medo redutor, ok? O medo redutor. Um medo que ultrapassa o bom senso e vai além daquilo que é saudável para a nossa vida. O medo em relação aos outros é muito frequente.
Isso faz com que a gente tenha relacionamentos superficiais. A gente tem medo de ser julgado. A gente tem medo de ser mal interpretado. Por conta disso, então, a gente esconde as nossas opiniões. Nós não queremos ser vistos. Nós não queremos ser observados. Porque nós achamos que com isso a gente evita sofrimento. Porque nós temos medo do sofrimento. A gente tem medo da opinião pública. A gente tem medo do que vão falar sobre nós. Tudo isso nos coloca num conflito. Porque o ser humano, ele precisa de contato. Ele precisa de relacionamentos, ele precisa de momentos de lazer, de amizade. Mais do que isso, ele precisa de ser confrontado com o desconhecido, para que ele possa crescer, ele possa amadurecer. A nossa tendência diante do grito do medo, na nossa alma, é nos escondermos. Essa é a nossa primeira tendência. Quando a gente tem medo de algo, seja frente a um medo real, ok? Mas muito mais esse medo, né, que eu acabei de descrever aqui, redutor, a nossa ação, a nossa primeira postura é nos escondermos dele. É não aceitarmos os desafios da vida. Mas essa não é a solução. Então eu torno a perguntar, quais são os medos que você tem? Quais são os medos que gritam dentro de você? E mais importante, como você tem lidado com eles? Eu quero mostrar para vocês como Deus pode nos ajudar a lidar com essa realidade do medo. Abra sua Bíblia, ou ligue a sua Bíblia, em Juízes. Juízes é um livro do Antigo Testamento, lá do começo do Antigo Testamento. Você vai ter os 6 primeiros livros, que são Pentateuco e depois Josué, e em seguida você tem Juízes. Então ele é o 7º livro da Bíblia. Em Juízes capítulo 6, dos versos 1 a 32, nós somos introduzidos à história de Deus com um homem chamado Gideão. Gideão era uma pessoa tomada pelo medo. Por quê? Porque, assim como na nossa cultura, ele estava inserido em uma cultura que era marcada pelo medo. E através da sua história, nós encontramos então alguns princípios do reino de Deus, alguns princípios da espiritualidade bíblica que são valiosos para nos ensinar como a gente silencia o grito do medo, como nós devemos lidar com ele. Então, eu quero olhar essa introdução da vida de Gideão, esse capítulo 6, dos versículos 1 a 32, para a gente receber alguma instrução do Espírito de Deus e da Palavra de Deus aqui, essa manhã, sobre isso para a gente. A primeira coisa que a gente aprende aí, para lidar com o medo, é que a gente tem que avaliar o medo. Avalie o seu medo. Veja, no capítulo 6, versículo 11, Gideão tem um encontro com o anjo do Senhor. O anjo do Senhor era uma expressão que aparece, bastante no Antigo Testamento, quando o próprio Deus, ok, ele assume a forma de um anjo e ele vem se comunicar com a gente, através da figura desse anjo. Então diz assim, então o anjo do Senhor veio e assentou-se sobre a grande árvore de Ofra, que pertencia ao Abiesrita Joás. Gideão, filho de Joás, estava malhando trigo num tanque de prensar uvas, para escondê-lo dos midianitas. Gideão está trabalhando, ele está amassando trigo num tanque de prensar uvas. O que isso diz para você? É a mesma coisa de você tentar bater um prego com um serrote.
Ok? Pregar um prego com um serrote. Ou seja, ele está fazendo algo, um trabalho, com uma ferramenta, com um instrumento que não é apropriado para aquilo. Mas por que ele está fazendo esse amassar trigo dentro de um tanque de prensar uvas? O texto nos diz porque ele está se escondendo dos midianitas. Os versículos de 1 a 10 nos informam que o medo de Gideão, esse medo que Gideão sente, não era um medo imaginário. Ok? Não era um medo que era fruto das projeções da sua alma. O medo que Gideão sente era resultado de situações concretas que o povo de Gideão estava lidando. O povo de Israel estava lidando. Então, assim como muitos hoje, a geração de Gideão, diante do medo, fazia a escolha de se esconder. Veja o que diz o verso 2. Diz assim: os midianitas eram um povo inimigo do povo de Israel. Os midianitas dominaram Israel. Por isso os israelitas fizeram para si esconderijos nas montanhas, nas cavernas e nas fortalezas. Então os midianitas impunham pavor, impunham terror sobre os israelitas. E o que eles fizeram? Ao invés deles enfrentarem os midianitas, eles se esconderam dos midianitas. Eles tinham medo deles. Quem são os midianitas na sua vida? Quais são as realidades que fazem você faz você sentir medo? Que te trava? Que ao invés de você encarar, olhar e ir enfrentar, você corre para debaixo da coberta, para se esconder. Às vezes um desafio no trabalho está sendo isso. Às vezes o medo de uma enfermidade em alguém da sua família. Talvez o medo de perder alguém. O desafio de entrar na universidade. Muitas coisas podem gerar medo na gente. Como os midianitas geravam em Israel. Agora, você já parou e já reparou que não são os receios reais, porque como eu disse, aqui havia um povo que estava atacando o povo de Israel. Havia uma realidade aqui, que realmente poderia produzir medo. Mas se você parar para pensar, você vai ver que na maioria das vezes não são os receios reais, mas os imaginários que nos fazem perder a noção da realidade, que nos paralisam, que dificultam a nossa vida, que nos impedem de tomar decisões. Não são realidades concretas. É uma projeção do nosso imaginário. A gente diz, eu não vou fazer tal coisa, porque pode acontecer isso. Pode acontecer, você não sabe se vai acontecer. Não é a questão aqui. Não é? Os midianitas podem nos atacar. Os midianitas estão atacando. Ok? Eles estão atacando. Mas muitas vezes, numa cultura de medo, o que nos barra não é a realidade. É a projeção que nós fazemos dela. Então, a primeira coisa a fazer para lidarmos com o grito do medo em nós é avaliar qual a fonte do nosso medo. Eu quero que você pense naquilo que gera medo em você. Qual é a fonte desse medo? Ele é fruto de realidades? Ou é meramente fruto da sua imaginação? Gideão, ele estava com medo, mas havia de fato boas razões para ele ter medo. Os midianitas estavam atacando. Okay? Eles estavam atacando. Segundo, avalie o seu comportamento frente ao medo.
O medo ele pode nos levar a uma série de comportamentos que afetam a nossa vida e impedem que a gente alcance o que Deus planejou para nós. Então a segunda coisa que a gente precisa fazer para lidar com medo é avaliar como tem sido o nosso comportamento frente ao medo. Veja, qual foi o comportamento de Gideão frente ao medo? Nós já vimos, avaliando o medo dele, era um medo real. Os midianitas estavam atacando. Agora, como lidar com o medo? Como lidar com isso? Qual era o comportamento que Gideão deveria ter diante dessa realidade? Veja, eu quero destacar aqui para a gente algumas coisas. Primeiro, o medo pode nos levar a duvidar dos feitos poderosos de Deus. Essa é a primeira consequência do medo. A primeira ação, a primeira atitude que o medo gera em Gideão. Olha aí o que Gideão diz no verso 13. Ele está conversando com o anjo do Senhor. Então, ele responde assim o anjo do Senhor no verso 13. Ah, Senhor, Gideão respondeu. Se o Senhor está conosco, porque o anjo do Senhor apareceu e disse, o Senhor é contigo. E ele disse, se o Senhor está conosco, por que aconteceu tudo isso? Onde estão todas as suas maravilhas que os nossos pais nos contam, quando dizem, não foi o Senhor que nos tirou do Egito, mas agora o Senhor nos abandonou e nos entregou nas mãos dos midianitas. Veja o que está acontecendo aqui. Dúvida. Aquele ataque dos midianitas sobre a nação de Israel gerou dúvida em Gideão sobre quem Deus era, sobre os feitos de Deus, sobre o poder de Deus. Nós cantamos aqui várias coisas. Hoje, falando de milagres, falando de um Deus que é grande, que é soberano, que é poderoso. Mas veja, muitas vezes a gente sai, e aí a gente enfrenta os desafios do nosso dia a dia, no nosso trabalho, na nossa casa, com um filho, num casamento, seja onde for, e aí aqueles desafios, aqueles midianitas, levam-nos a duvidar daquilo que nós afirmamos. Dos grandes e poderosos feitos de Deus. O medo tem esse poder. Em segundo lugar, o medo pode nos dar uma falsa percepção da nossa identidade. Porque quando Gideão diz isso para o anjo, o Senhor não é mais conosco, a resposta do anjo do Senhor para Gideão é, ele é assim, vai você nessa tua força e liberta Israel. Aí, o Gideão vira e diz, ah Senhor, como posso libertar Israel? Meu clã é o menos importante de Manassés e eu sou o menor da minha família. Veja, o medo distorceu a visão de Gideão sobre ele, sobre quem ele era, sobre o fato de que ele fazia parte do povo eleito de Deus, do povo escolhido de Deus no Antigo Testamento, Israel. De que ele fazia parte do povo que Deus havia libertado do Egito, havia conduzido por 40 anos no deserto, e estava dando a terra prometida. Ele se vê como uma ameba cósmica, não é? Ele se vê como um zero à esquerda, como um nada. Quem sou eu? Às vezes a gente se depara com situações assim, o medo gera isso em nós. Você está dentro do seu trabalho, tem um grande desafio. Um grande desafio significa que é uma grande oportunidade. E aí você olha para aquela grande oportunidade e é tomado de medo. E aí você diz assim, quem sou eu para encarar esse desafio? Quem sou eu para encarar esse projeto? E você abre mão. Você fica com medo. Você vê situações na sua casa com os seus filhos, você diz, ai, quem sou eu para ajudar o meu filho? Eu não posso. Existe uma enfermidade e você diz, quem sou eu para orar por essa pessoa e ela ser curada?
Quem sou eu? Existe uma oportunidade para você compartilhar do amor de Jesus com uma pessoa e você, quem sou eu? Preciso chamar o pastor. Alguém precisa falar de Jesus para esse cara. Mas quem sou eu? O medo gera essa distorção na nossa percepção quanto à nossa identidade. Em terceiro lugar, o medo pode nos levar a nos preocuparmos mais com a opinião das pessoas sobre nós do que com a opinião de Deus sobre nós. Veja, quando o anjo do Senhor convence Gideão de que ele deveria ir e ele deveria fazer, ele recebe instruções do que fazer, e dentre elas tinha a instrução de destruir o altar de Baal, o deus cananeu, que Israel estava adorando no lugar de adorar o Senhor. O texto nos diz no verso 27, assim Gideão chamou 10 dos seus servos e fez como o Senhor lhe ordenara, mas com medo, preste atenção nisso, com medo da sua família e dos homens da cidade, fez tudo de noite e não durante o dia. Com medo da sua família, com medo dos homens da cidade, com medo da opinião pública, o que eles vão dizer, o que eles vão achar disso, o que eles vão pensar de mim. Ele faz o que Deus mandou ele fazer, mas ele faz de noite, para ninguém saber que foi ele. Ninguém vê, ok? Muitas vezes a gente age assim também. A gente está mais preocupado com o que os outros vão dizer de nós, o que os outros vão pensar de nós, do que o que o Senhor pensa da gente. O que Ele diz da gente. O que Ele tem para a gente. Então essas são posturas que nós podemos ter diante do medo. Eu quero que você pense agora em você. De repente essas posturas estão te acompanhando. Às vezes você está enfrentando uma realidade que você precisaria compartilhar com outros irmãos em Cristo, para que pessoas pudessem orar com você, pessoas pudessem te acompanhar, mas você tem medo da opinião, o que eles vão dizer de mim se souber que eu estou enfrentando isso. Opinião pública. Né? Eu canto no louvor. Eu ensino para as crianças. Eu lidero uma célula. Eu estou há tanto tempo na igreja. O que vão dizer de mim se souberem que eu estou enfrentando essa luta? Está mais preocupado com a opinião que os outros têm do que com aquilo que Deus quer realizar, aquilo que Deus quer fazer na sua vida. Então avalie as atitudes que você tem diante dos medos que te acometem. Terceiro lugar, avalie as ações de Deus frente ao medo. Essa é a boa notícia que nós encontramos no texto de Gideão. Gideão está num contexto de medo, Gideão está tendo atitudes frente àquele medo que não são adequadas, mas veja, o Senhor é Pai. Ok? Ele não vê aquelas ações, aquelas atitudes de Gideão e o condena. Não. Ele age favoravelmente. Como é que o Senhor capacita Gideão a lidar com medo? Como é que o Senhor nos capacita a lidar com medo? A primeira coisa que nós observamos no texto tem a ver com o olhar de Deus. O olhar de Deus. O Senhor nos vê do ponto de vista do que Ele nos fez para ser, não do que somos. Você entendeu? Preste atenção nisso. Quando o Senhor olha para você, Ele te vê do ponto de vista daquilo que Ele fez você para ser, não do que você é agora. Quando Ele te encontra na cruz, quando Jesus te redime, Ele não olha mais para você como um pecador. Você era, Ele te redimiu, você não é mais. Ele te olha como santo. Apesar de nós falharmos, apesar de errarmos, apesar de sermos algumas vezes derrotados pelo pecado,
Como eu falei aqui antes, Ele olha para essas realidades na nossa vida como inimigos dEle. Porque Ele derrotou essas coisas na cruz. Então para Ele é uma afronta essas coisas estarem atacando você, seu filho, sua filha. Ele olha para mim, Ele olha para você, a partir daquilo que Ele nos projetou para ser. É assim que Ele olha para Gideão. Olha o verso 12. Então o anjo do Senhor apareceu a Gideão e lhe disse: o Senhor está com você, poderoso guerreiro. Agora presta atenção, ele está com medo, ok? Ele está amassando trigo dentro de uma prensa de vinho. Não é? Joelho batendo, morrendo de medo. Deixa eu acabar logo esse negócio aqui antes que os midianitas chegam. Mas aí o Senhor olha para ele. Você acha que o Senhor não sabia que ele estava tremendo? Mas Deus se dirige a ele como um poderoso guerreiro. Porque é assim que Deus criou Gideão para ser. Um poderoso guerreiro. Deus olha para mim, Ele olha para você como um poderoso guerreiro, como um filho e uma filha amada, como um santo, porque Ele não te criou para ser pecador. A queda nos tornou pecadores, mas Ele nos criou para sermos santos. E é assim que Ele olha para nós, como santos. Olha o verso 14, o Senhor se voltou para ele e disse: com a força que você tem, vá libertar Israel das mãos de Midian. Não sou eu quem o está enviando? Eu gosto disso. Com a força que você tem. Mas que força que é essa? Veja, Deus vê força na gente que a gente nem vê que tem, mas Ele vê. Com a força que você tem, com a inteligência que você tem, com a criatividade que você tem, com a capacidade que você tem, com o amor que você tem, com a esperança que você tem, vai viver a vida que eu mandei você viver, que eu criei para você viver. Não sou eu que estou te enviando? Viva! Veja, Jesus fez o mesmo com Pedro. Lembram-se disso? Quando Jesus se encontra com Pedro, Ele diz assim para Pedro: tu és Simão, serás chamado Pedro. Tu és Simão, serás chamado Pedro. Os comentaristas bíblicos dizem que a palavra Simão, no aramaico, significa areia, ou argila. Jesus diz: as pessoas se chamam de argila, mas você é uma rocha. Eu não criei você para ser pó. Eu criei você para ser uma rocha. As pessoas podem olhar para mim, podem olhar para você, e podem fazer designações sobre nós, mas tudo o que importa é o que Deus tem a dizer sobre nós. A opinião que Deus tem de nós é mais importante do que a opinião que as pessoas têm de nós, ou que as circunstâncias apontam para nós. A segunda coisa que nós encontramos aí no texto, que mostra como Deus nos ajuda a lidar com medo, tem a ver com a paz de Deus. O Senhor nos inunda frente às situações de medo com a sua paz. Veja no verso 23, disse-lhe porém o Senhor: paz seja com você, não tenha medo, você não morrerá. Paz seja com você, não tenha medo. Quando a paz de Deus é conosco, quando ela nos encontra, não dá para ter medo. Não tenha medo. Gideão estava com medo da família dele. Gideão estava com medo dos homens da cidade. E Deus diz para ele: paz seja com você, não tenha medo. Ariane, Deus diz para você: paz seja com você, não tenha medo. Não tenha medo. Fátima,
Deus olha para você e diz: paz seja com você, não tenha medo. Não tenha medo. Marcos, não tenha medo. A paz seja com você, não tenha medo. Não tenha medo do que você sente, não tenha medo do que você pensa, não tenha medo do que as circunstâncias apresentam para você, não tenha medo do que os outros dizem sobre você. Paz seja com você. Não tenha medo. É interessante que essas mesmas palavras Jesus diz em João capítulo 14, verso 27, ele diz: a minha paz vos dou, paz esteja com vocês. Não tenham medo, eu venci o mundo. Filipenses capítulo 4, verso 7, o apóstolo Paulo nos diz que a paz de Deus, que excede todo entendimento, estará conosco. A paz que excede todo entendimento humano estará conosco. Agora preste atenção, para você ter essa paz, você não pode querer entendê-la, ok? A paz que excede todo entendimento. Muitas vezes a gente não consegue experimentar essa paz porque a gente quer entender. A gente simplesmente tem que receber, ok? Eu não sei explicar como é esse negócio, mas é assim. Ok? É assim. Romanos capítulo 5, verso 1, diz que nós recebemos essa paz porque nós passamos a estar em paz com Deus. Fomos justificados mediante a fé, diz o apóstolo Paulo, por isso nós temos paz com Deus. E quando nós estamos em paz com Deus, nós somos tomados pela paz de Deus. 1 João capítulo 4, verso 18, diz que quando nós estamos em paz com Deus, nós experimentamos então o seu amor. E o seu amor lança fora todo medo. Todo medo. Não algum medo, todo medo. Então você está com medo do quê? Ele te oferece a sua paz. Através da cruz, através da morte de Jesus, Ele te justificou. Através da ressurreição de Jesus, Ele te deu a vida de Jesus. Ele me deu a vida dele. Do que eu vou ter medo? Mas há outro ingrediente aqui, que tem a ver com a orientação de Deus. Para como Deus nos ajuda a lidar com o medo. O Senhor nos dá orientação em meio aos nossos medos. Olha os versos 25 e 26. Diz assim: naquela mesma noite o Senhor lhe disse: separe o segundo novilho do rebanho do seu pai, aquele de 7 anos de idade. Despedace o altar de Baal. Um detalhe, o verso 1 diz assim, capítulo 6, verso 1, de novo os israelitas fizeram o que o Senhor reprova, e durante 7 anos, ele os entregou nas mãos dos midianitas. Aí Deus diz para Gideão: separe o segundo novilho do rebanho do seu pai, aquele de 7 anos de idade. Ou seja, aquele novilho que está com você o tempo que os midianitas têm dominado com medo a sua nação. Despedace o altar de Baal, que pertence a seu pai, e corte o poste sagrado de Será, que está no lado do altar. Depois faça um altar para o Senhor, o seu Deus, no topo desta elevação. Ofereça o segundo novilho em holocausto com a madeira do poste sagrado que você irá cortar. Isso era um símbolo profético. Assim como aquele cordeiro estava sendo sacrificado, estava sendo entregue, os midianitas estariam sendo derrotados, estariam sendo aniquilados. Veja, para vencermos o medo, há coisas que nós precisamos retirar da nossa vida. Ele diz para Gideão: retire o altar de Baal, retire o poste de Será, que está ao lado do altar. Para que a gente vença o medo da nossa vida, existem algumas coisas que nós precisamos banir da nossa vida,
Porque elas se tornam instrumentos nas mãos de Satanás para nos acusar e semear medo continuamente na nossa vida. Então você precisa ouvir o Espírito Santo. E você precisa discernir o que você precisa tirar. Tem coisas que a gente precisa tirar da vida da gente. Algumas delas não são necessariamente pecados, ok? Mas são coisas que nos atrapalham. Realidades que se tornam instrumentos nas mãos de Satanás para ficar nos acusando e nos enchendo de medo. Para vencermos o medo, há coisas que nós precisamos edificar. Edifica um altar ao Senhor nessa elevação, diz o Senhor para Gideão. Tem coisas que nós temos que tirar, mas tem coisas que nós precisamos edificar. Por que Gideão tinha que edificar aquele altar? Para que fosse um marco do encontro de Deus com ele, do processo de libertação que iria começar a acontecer a partir daquele momento. Veja, meu querido e minha querida, nós precisamos de marcos, de altares, que fundamentem a nossa lembrança da fidelidade de Deus para conosco. Hoje nós celebramos uma desses marcos. Participar dessa mesa é participar desse momento, que é um marco. Todas as vezes que a gente participa dessa mesa, nós somos lembrados de que nós não precisamos mais ter medo da morte, de que o pecado não tem mais domínio sobre nós, de que Jesus resolveu, e está resolvido. Mas nós precisamos de outros marcos também ao longo da nossa jornada. Momentos de inspiração e de encontros com a presença do próprio Deus conosco. Aonde a gente marca num diário, num calendário, num ato, numa atitude, numa postura, dizendo: a partir daqui, coisas novas começaram a acontecer na minha vida. Porque eu tive um encontro com a presença do próprio Deus. Nós somos chamados por Deus para andarmos com Ele, livres do medo, em novidade de vida, como filhos e filhas amados. Veja, o apóstolo Paulo diz assim para a gente, 2 Coríntios 7:1, amados, visto que temos essas promessas. Que promessa? A presença de Deus conosco, é só você ler o texto anterior. A presença de que o próprio Deus estaria conosco. Já que nós temos essas promessas, purifiquemo-nos de tudo o que contamina o corpo e o espírito, aperfeiçoando a santidade no temor do Senhor. Sim, Jesus já nos perdoou de todos os nossos pecados. Mas isso não é uma licença para que a gente viva em pecado. Isso não é uma licença para que a gente viva dominado por aquilo que estava nos destruindo. Pai nenhum aceita isso. Você aceitaria que o seu filho vivesse dominado por algo que está destruindo? Quando nós conhecemos pessoas que têm filhos, por exemplo, que estão envolvidos com as drogas, a gente olha para aquilo, a gente, tudo bem. Não! A gente fica angustiado, desesperado, não é? A gente detesta as drogas. Veja, às vezes, a maneira da gente demonstrar o nosso amor por Deus é expressando o ódio por aquilo que Deus odeia. Deus odeia o pecado. Ele odeia a rebelião. Então eu também preciso odiar. Veja, não é que a gente não vai falhar, é que eu não posso lidar com a minha falha como, está tudo certo, Jesus resolveu tudo na cruz. Não, a graça é uma licença para você ser como Jesus é. A graça é uma licença que me dá poder para ser como Jesus é. Porque a vida dele está em mim. Então eu falho, sim, eu falho. Mas quando eu falho, eu não posso olhar para a minha falha e dizer, ok, tudo bem. Não, eu tenho que olhar para aquilo com raiva e dizer, de novo, não, eu vou enfrentar esse negócio. Isso não pode estar mais na minha vida. Eu detesto isso. Lembre-se
que no topo de uma elevação um dia, Deus Pai construiu um altar, onde Ele ofereceu o Cordeiro Santo, que tira o pecado do mundo. Ele ofereceu o seu próprio Filho, para nos libertar do maior de todos os nossos medos, o medo da morte. Hebreus capítulo 2, versos 14 e 15 diz assim: portanto, visto que os filhos são pessoas de carne e sangue. Que filhos? A humanidade. A humanidade foi criada para ser filho e filha de Deus. Visto que os filhos são pessoas de carne e sangue, Ele também, o Filho eterno, participou dessa condição humana, para que por sua morte derrotasse aquele que tem o poder da morte, isto é, o diabo, e libertasse aqueles que durante toda a vida estiverem escravizados pelo medo da morte. Se o Evangelho te alcançou, se Jesus é uma realidade para você, não há mais medo. O medo é uma mentira de Satanás. Ele é um engano. Ele não tem mais domínio sobre a sua vida. Mas para que nós possamos compreender essas instruções do Senhor, sabe o que tem que acontecer? Primeiro, a gente precisa reconhecer a presença do Senhor. Algo interessante que acontece nesse texto, se você prestar atenção na sua tradução, você vai ver, é que toda vez que a palavra fala o anjo do Senhor, você vai ver que Senhor está escrito tudo em maiúsculo. Pode chegar aí na sua Bíblia, está tudo em maiúsculo. Porque essa é a transliteração de Yahvé, do nome de Deus. Ok? Mas quando Gideão se dirige ao anjo do Senhor na conversa, pode olhar aí que Senhor está só a primeira letra maiúscula e as outras minúsculas. Por quê? Porque no hebraico, quando Gideão fala, Senhor, ele está usando a palavra Adonai. Adonai não é o nome próprio de Deus. Adonai é uma expressão de cortesia, um pronome de tratamento, Senhor. Aqui está o Senhor fulano de tal. Na verdade, Adonai é mais que isso. É uma palavra que significa Senhor para alguém que tem autoridade. Então, no diálogo de Gideão com o anjo do Senhor, de início, Gideão não está reconhecendo que o anjo do Senhor é o anjo do Senhor, ok? Ele está reconhecendo que aquela pessoa, aquele anjo, como um profeta, como alguém que tem autoridade, que é enviado por Deus, mas não o próprio Deus. Só mais tarde Gideão vai compreender isso. No verso 22, capítulo 6, verso 22, diz assim: quando Gideão viu que era o anjo do Senhor, exclamou, Senhor soberano, viu o anjo do Senhor face a face. O que acontece com uma pessoa que vê Deus face a face? Ele morre. E aí o anjo do Senhor diz para ele, não fique desesperado, tenha paz, paz seja com você, você não morrerá. Graça. Sabe por quê? Porque na verdade Deus nos criou para vê-lo face a face. Por causa do pecado, se a gente o vê face a face, nós vamos morrer. Mas o pecado foi morto por Jesus numa cruz. Então agora nós podemos ver Deus face a face. Há uma expressão da graça do Novo Testamento aqui no Antigo Testamento. Gideão realmente deveria morrer, mas o anjo do Senhor diz para ele, paz seja com você. Você não morrerá. Somente quando Gideão entende quem é o anjo do Senhor, entende que é o anjo do Senhor que está diante dele, é que ele vai receber então instrução. Sabe, quando eu estava preparando essa mensagem, orando durante essa semana e preparando, Deus me deu uma ilustração maravilhosa. Eu nunca tinha pensado nisso antes.
Você já viu que eu tenho uma relação com Deus meia assim, né? Enquanto eu fazia, Deus disse assim para mim: Ricardo, por que pais falam com os bebês? Eu falei: Senhor, pergunta difícil não vale. Por que pais falam com bebês? Eu comecei a pensar, eu conversando com a Lara, minha netinha que está chegando, né? Por que pais falam com bebês? Silvia, por que pais falam com bebês? Fernando, por que pais falam com bebês? Vocês concordam comigo que não é porque eles entendem o que você vai falar? Lembra daquela propaganda do Itaú? Que tem um bebezinho no berço e o pai está falando com ele sobre a aplicação, os negócios todos, né? Ele vai mostra só o pai falando sobre a aplicação e pai, de repente mostra o bebê. Né? Aí você fala, cara, não tem nada a ver isso. Rufo, por que pais falam com bebês? Você sabe por que pais falam com bebês? Eu disse, Senhor, não sei, por que pais falam com bebês? Ele me disse assim, é para que eles aprendam a reconhecer a sua voz. Eu falei, uau, Senhor, isso é fantástico. Sabe, você precisa entender que Deus fala com você num primeiro momento, como um bebê. O interesse dele não é que você entenda o que ele está falando, é que você apenas aprenda a identificar o som da sua voz. Eu ouço muita gente dizendo que não lê a Bíblia, porque não entende. Você não lê a Bíblia para você entender, você lê a Bíblia primeiro para aprender a identificar o som da voz de Abba, da voz do teu Pai. Depois que a gente começa a identificar a voz do Pai, vai passando o tempo, a gente vai entendendo as coisas. Não é assim com os nossos filhos. Eu falei, Deus, esse negócio faz todo sentido, que coisa incrível que o Senhor me revelou. A gente fala com os nossos filhos, eles não estão entendendo nada no começo. Mas nós não estamos falando com eles para eles entenderem o que nós estamos falando com eles para que eles saibam quem nós somos. Então, quando uma criança entra num ambiente e ela ainda não entende as palavras, ela não sabe pronunciar as palavras, mas naquele ambiente ela ouve a voz do pai dela, ou ela ouve a voz da mãe dela, ela começa a procurar. Vocês já viram isso? Ela identifica a voz. E ela começa a procurá-lo. Gideão precisava primeiro identificar a voz do pai, para que ele pudesse então entender as instruções do pai. Sabe, eu desconfio que a gente muitas vezes quer inverter isso. A gente quer entender o que está aqui, ao invés de conhecer quem está aqui. Primeiro eu preciso aprender a identificar e conhecer a voz do Pai. Então eu vou entender suas orientações. Pais falam com seus bebês, para que eles aprendam a reconhecer a sua voz, não porque eles o compreendem. Quais são os seus medos? Precisamos entender que Deus é um Pai cheio de compaixão e bondade, em quem podemos confiar e submeter os nossos medos a Ele. Você reconhece a sua voz?
A voz que cruza toda a eternidade e ressoa dentro do seu coração. Seguir suas orientações para a nossa vida nos conduzirá em segurança, lançando fora todo o medo que pode tentar gritar alto dentro das nossas almas. Vamos orar? Feche seus olhos, curva a sua cabeça. Ouça a voz do Pai. Ela está dentro de você, Ele habita dentro de você. Ouça. Ouça sua voz terna, cheia de amor. Ouça sua voz enérgica, te segurando com força nos braços dele para te livrar do mal. Que tenta te destruir. Ouça a voz que bradou. Em uma cruz, há 2000 anos atrás, dizendo: Pai, Abba, perdoe-os. Nas tuas mãos entrego o meu espírito. Ouça a voz cheia de amor de Deus dizendo naquela cruz: está feito, está consumado. Nada mais resta fazer, a não ser usufruir do que Jesus fez. Abba, queremos ser como crianças diante do Senhor. Queremos ouvir a Tua voz, independentemente de entendermos, num primeiro momento, o que o Senhor está falando ou o que o Senhor está fazendo. Mas queremos ouvir a Tua voz para nos acostumarmos com ela, para sermos capazes de, no nosso dia a dia, no meio das nossas lutas, das nossas aflições, dos nossos medos, discernir a Tua voz quando ela chega no ambiente, correr nossos olhos à Tua procura. Ouvir o que o Senhor diz a nosso respeito. Seguir Tuas instruções. Nos dá vitória contra todo medo. Silencia todo grito do medo na nossa alma. Porque corajosamente o Senhor gritou naquela cruz: está totalmente feito. Bendito seja o Teu nome por isso. Essa manhã, ao participarmos dessa mesa, nós levantamos um altar para o Senhor. Um marco no ano de 2019, que diz que nós, em Ti, temos vitória contra todo medo. Amém. Amém.